Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, estamos no 12º domingo do tempo comum e hoje o Senhor faz um pedido a nós, uma exortação repetida 3 vezes, que parece ser simplesmente impossível de ser cumprida. Ele diz 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Como é que nós iremos viver sem medo? Se nós não tivermos medo, de fato, nós iremos viver apenas com base na audácia. A audácia é o contrário do medo. Sabe aquela pessoa audaciosa? Aquela pessoa que não mede bem as palavras que vai utilizar, que não sabe muito bem por onde está caminhando e é afrontosa, enfrenta, porque não tem medo, e por causa disso pode acabar se dando muito mal. Uma pessoa que tem audácia nem sempre é uma pessoa corajosa. Ela pode acabar se dando muito mal mesmo. O medo, ele é importante. Ele faz a gente dar um passo para trás, analisar melhor a situação em que a gente está vivendo, pedir conselho para alguém para nos ajudar a enfrentar aquela situação. Mas Jesus está pedindo para nós não ter medo. Não ter medo de quê? Ele explica: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O Senhor está dizendo que aqueles que podem fazer o mal para nós, e de fato, nós sofreremos muitos males, o Senhor permitirá que muitos males aconteçam em nossas vidas, porque Ele é um Deus tirano? Não, Ele é um Deus bondoso, Ele é bom. E Ele vai permitir que muitos males aconteçam na nossa vida, mas Ele quer que nós fiquemos tranquilos, porque o pior que pode acontecer é a gente morrer. Aí você vai me dizer: nossa, padre, mas eu não quero morrer, e agora? Tudo bem, ninguém quer morrer. Mesmo Jesus, um dia antes de morrer, lá no Horto das Oliveiras, Ele sofreu uma tristeza até a morte, um medo, um pavor, uma angústia, perto de todo o sofrimento que Ele iria passar nas próximas horas. E sim, o Senhor teve medo. É natural ter medo. Mas Ele está pedindo para nós não ter medo daqueles que podem matar o corpo, não ter medo de assassinos, mas sim ter medo do inimigo de Deus, Satanás, que pode matar a alma. Porque esta vida, comprida ou curta, passa, mas a vida futura não. E aqui que está a chave de interpretação para esta passagem: não ter medo daqueles que podem causar prejuízo a nós neste mundo, mas ter medo daqueles que podem causar prejuízo a nós para o outro mundo. Vamos tentar explicar isso melhor. Vejam só, vamos tentar primeiro entender o que é o fenômeno do medo. O que é o medo? O medo é um sentimento, certo? Que a gente sente lá no nosso coração. Às vezes dá até uma tremedeira, uma palpitação, um suor frio, um encolhimento assim. Tudo causado pelo medo, porque nós sabemos que existe um mal que ainda vai acontecer e nós não saberemos como lidar com ele. O medo sempre diz respeito a algum mal do futuro. Se a gente está sofrendo algum tipo de mal no presente, por exemplo, a pessoa está com câncer, ela já está com câncer. Não é assim: ai, se eu tiver câncer. Não, ela está com câncer, ela está sofrendo já aquele câncer. Ela não tem medo mais do câncer, ela pode ter medo da morte, mas do câncer não, ela já está sofrendo. Ou até um exemplo melhor aqui: a pandemia. O que é que motivou muitas pessoas a ficarem trancadas em casa e usarem máscara por mais não sei quanto tempo? Medo. Quando a pessoa já estava com Covid, aí já não era mais medo, aí era pavor. Ai meu Deus, eu vou morrer. Já estou com falta de ar. E em alguns casos, de fato, era verdade. Eu não estou
Eu não estou debochando do sofrimento de ninguém que de fato padeceu da doença, tá? Não me entendam mal. Mas com certeza houve um ambiente histérico, um clima histérico, em que as pessoas acreditaram não naquilo que de fato podia fazer mal a elas, mas apenas no seu sentimento. Ficaram apenas com o medo. E por causa do medo, muita gente teve palpitação, teve falta de ar, achou que já estava morrendo. Olha o efeito que o medo pode causar em nós. Quem tem fé aprende a lidar com o medo. Não é que não vai sentir medo, mas aprende a lidar com o medo. Então percebam bem, o medo, ele diz respeito a algum mal lá do futuro que pode acontecer conosco, certo? Eu tenho 3 experiências para contar para vocês a respeito de medo da minha vida, depois vocês aplicam na vida de vocês. Primeiro, quando eu era criança, bem criança, eu não me lembro se meu irmão já tinha nascido. Eu e meu irmão, nós temos quase 4 anos de diferença, 3 anos e 8 meses, 7 meses, por aí. Eu sou de fevereiro, ele é de outubro. Eu não me lembro se ele tinha nascido, mas eu me lembro que eu não podia dormir com o quarto todo no escuro. Alguma fresta de luz tinha que ter ali presente. Então os meus pais gastavam mais energia. Naquela época que a energia era complicada, né, gente? Não é tão fácil assim ficar gastando energia com luz acesa a noite toda, né? Então deixavam a luz do banheiro ligada, a porta um pouquinho aberta do quarto para entrar uma frestinha para me dar alguma segurança e eu não sentir medo. Medo do escuro? Não era bem medo do escuro. Era medo do que podia ter no escuro. E o que é que podia ter no escuro? Sei lá, mas podia ter alguma coisa, né? Quando a gente é criança, a gente tem a imaginação bastante fantasiosa, né? A gente pensa em muitas coisas, imagina muitas coisas, e tudo bem, criança ter medo de escuro, né? Mas marmanjo de 18 anos, que tem que dormir com a luz acesa, com frechinha da janela, com frechinha da porta aberta, para não ter medo de escuro, ai, aí não dá mais. E eu não estou inventando, eu sei de gente que adulto tem medo de dormir no escuro. Pelo amor de Deus. O que tem no escuro? Só não tem luz. Ai, padre, mas e se tiver um ladrão? Ah, bom. Aí, bom, até ele entrar na sua casa, arrombar a porta, arrombar a janela, aí você já acordou, aí você já acende a luz. Ah, padre, mas e se tiver um gato? Fecha a janela. Ah, padre, mas e se o demônio estiver na minha casa? Ah, meu filho, o demônio te atenta muito mais na sua consciência do que no seu quarto, fique bem tranquilo. É no escuro da consciência, muitas vezes, que o diabo age. É aí que a gente tem que ter medo. É um medo irracional, mas para a criança faz parte. Então, eu estava sofrendo daquele mal? Não. Eu tinha medo do que podia acontecer. Vejam, o medo é sempre relacionado a algo no futuro, sempre no futuro. Essa foi a primeira experiência que eu tive de medo, que eu me lembro, né? Depois teve uma outra situação que me deu bastante medo, quase pavor. O que aconteceu? Olha só, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Apareceu um cara lá na frente de casa, bateu, e eu tava lá, ou de casa, eu tava lá na frente. Meu pai nessa época trabalhava de noite, de madrugada, e ele estava dormindo em casa durante o dia, era de manhã. E o cara falou assim para mim: ei, menino, olha só, eu sou amigo do seu pai e eu quero fazer uma brincadeira com ele. Você vai lá dentro e pega a carteira dele e passa aqui para mim, porque eu vou fazer uma brincadeira com ele, eu vou dar um susto no seu pai. Falei: ah, tá bom, né? É uma brincadeira, por que não? Eu fui lá dentro, a minha tia trabalhava lá em casa nessa época. Peguei a carteira, joguei da janela para não ficar tão na cara que eu tava lá entregando a carteira para a surpresa ficar boa, né? A carteira não caiu lá do lado de fora, caiu dentro do corredor de casa. O cara, muito generoso, solícito em fazer uma surpresa para o meu pai, pulou o portão, entrou na casa, pegou a carteira. Eu pensei: nossa, ele realmente quer fazer uma surpresa para o meu pai. Vai ver a surpresa, vai ver. E levou a carteira. E eu fiquei esperando a surpresa acontecer, né? Passou um tempo, passou 2 tempos, a surpresa parece que não ia chegar. E eu fui lá e falei para minha tia: tia,
veio um cara aqui, pediu a carteira do pai e disse que queria fazer uma surpresa para ele. Mas ele ainda não fez a surpresa. Minha tia: Henrique do céu, o que foi que você fez? Vai lá acordar meu pai. Explicou a situação. Meu pai não falou absolutamente nada. E aí eu já comecei a tremer, que eu pensei, vai sobrar para mim, com toda certeza. Eu não tinha apanhado, eu não tinha levado bronca, ele não havia falado nada. Tinha por que eu estar sofrendo por alguma coisa? Não. Mas e o medo? Medo de quê? Do que poderia vir no futuro, bem próximo inclusive, um futuro bem próximo. Meu pai saiu todo estabanado atrás do cara para tentar resolver a coisa, porque meu pai também foi movido pelo medo. Qual era o medo dele? Do cara pegar o cartão e fazer a festa, como de fato fez. Mas aí conseguiu bloquear o cartão, ele comprou uns eletrodomésticos, estava precisando, né, coitado, chá de casa nova, né? Foi lá, comprou uns eletrodomésticos, pelo que eu me lembro, né? Pelo que eu me lembro, bem vagamente. E eu passei aquele dia apavorado, com medo do que poderia acontecer. E aconteceu. Aquele dia, à tarde, meu pai chegou em casa, ele me levou para dentro do quarto, fechou a porta, tirou o cinto e me bateu com a fivela de metal. Eu fiquei com uma marquinha na coxa por um tempo. Nunca mais entreguei carteira para nenhum amigo do meu pai fazer uma surpresa. Aprendi, né? Minha mãe fala: ai, que exagero do seu pai, não precisava de tudo aquilo. Eu também acho que não precisava, mas aconteceu. O medo passou porque eu já tinha sofrido a pena, passou o medo, acabou. Depois que a gente passa a aprovação, o medo vai embora e vem aquela tranquilidade. Depois é só aguentar a dor, né? E o medo de acontecer uma coisa nova, né? Mas esse já não estava mexendo muito. Percebam, mais uma vez, um exemplo bem concreto na minha história, na minha vida, de medo em relação a algo do futuro, que faz a gente até tremer. E um terceiro momento da minha vida, que eu me lembro que eu senti bastante medo, aí já é de um medo um pouco diferente, mas ainda assim medo, foi no meu terceiro ano do ensino médio, quando eu tinha que escolher o que é que eu ia fazer da minha vida. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou fazer faculdade? Eu vou ser padre? Eu vou casar? Eu vou fazer um intercâmbio no exterior? Eu vou comprar uma bicicleta? O que é que eu vou fazer? Isso, na cabeça de um adolescente de 17 anos, às vezes até um pré-adolescente de 17 anos, que não amadureceu o suficiente para ser adolescente, causa um medo e uma angústia terrível. Tem gente que precisa até tomar remédio, fazer terapia, porque a pressão é grande aos 17 anos para você resolver a sua vida por inteiro. E aí, o que é que eu vou fazer? E se eu não passar no vestibular? E se eu não for aceito no seminário? E se eu não me casar e ficar pra titia? O que é que vai ser da minha vida? É o medo de ter a vida frustrada, de ver que a vida não dá certo. Depois, quando a gente chega lá na casa dos 30, a gente olha para trás e fala: ai, que bobeirada, para que tudo aquilo? Tudo bem, não passei na melhor faculdade, tudo bem, não passei no melhor concurso, tudo bem, não tenho o melhor emprego, mas assim, dá para viver, né? Dá para viver. No meu caso, eu passei no seminário, estou aqui diante de vocês, como padre, graças a Deus. Tenho que lidar com outros medos agora. Vamos trazer essas experiências agora para uma vida adulta? Do que é que você tem medo, você que me ouve? Do que é que nós temos medo hoje? É de desemprego? É de faltar comida no próximo mês? É de um filho, um neto, um sobrinho, um parente seu ser preso porque está mexendo com coisa errada? É de você ser preso porque está mexendo com coisa errada? É medo de sua esposa descobrir que você está traindo ela? É medo de alguma doença grave? É medo de morrer?
sei se vocês já pararam para pensar, mas um dia chegará a nossa vez de estar deitado numa caixa de madeira no centro comunitário do nosso bairro e as pessoas ao nosso redor rezando o terço, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Pois é, vai chegar a sua vez, e a minha também, mas na minha vez eu espero que esteja dentro da igreja, o povo rezando, celebrando missa, porque eu sou padre, né? Do que nós temos medo? É importante pensar sobre isso, e aqui, aos pés do altar de Deus, do altar de nosso Senhor, apresentar esses medos, porque Jesus está pedindo para nós não termos esse tipo de medo, ou melhor dizendo, Ele quer que nós, diante desses medos, seja aqueles infantis, seja esses da vida mais adulta, o que é que Ele pede para nós? Não dê atenção para esse medo, isso aí deixa para lá, o medo faz parte, a gente aprende a lidar com ele. Do que é que nós devemos ter medo mesmo? É ter medo de não ir para o céu, gente. É ter medo de ficar para trás. É ter medo de, na hora de morrer, Jesus, no momento do nosso julgamento, dizer: eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas Senhor, eu passei a minha vida inteira te servindo. Quantas vezes eu rezei o terço, quantas vezes eu fui até na missa, e Jesus vai olhar para a gente e vai dizer: mas você não se lembra que lá na minha palavra estava escrito que não é aquele que diz Senhor, Senhor, com belas palavras, de maneira vistosa, com bonita roupagem, não é esse que fica proclamando Senhor, Senhor, rezando da boca para fora, que entra no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. E deixa eu perguntar para você, meu filho, você fez a vontade do meu Pai? Você pelo menos cumpriu os 10 mandamentos? Ah, Senhor, mas eu pensava que como o tempo mudou, né, as coisas mudaram, o mundo está mais moderno, eu pensava que a gente já não precisava mais cumprir assim todos os 10 mandamentos, porque afinal de contas as coisas mudaram, né? Mas meu filho, Deus não muda, eu não mudei, a lei não mudou, o caminho para o céu não mudou. E eu disse, na minha palavra eu disse, o caminho que leva para a perdição é largo, é espaçoso, é colorido, é confortável, é cheio de vantagens, mas no final tem um precipício pior que o portão do inferno, porque leva de fato para o inferno. O caminho que leva para o céu, ao contrário, é estreito, é difícil, é pesado, causa angústia, causa medo, mas a gente vai seguindo com fé no coração, esperança viva de que o prêmio nos será dado no fim de tudo, e com aquela caridade que nos faz amar a lei de Deus e a Deus sobre todas as coisas, nós vamos seguindo, e por fim encontraremos o reino dos céus. Você não se lembra disso, meu filho? E o que é que nós vamos dizer? Não lembro? No momento da morte nós teremos coragem de mentir para Deus? É esse medo que nós devemos ter, é desse tipo de medo que nós precisamos ter. Os medos infantis, os medos relacionados às coisas deste mundo, bom, isso não serve para nada. Medo de escuro? Não, é medo do escuro da consciência. Quem não conhece o caminho precisa temer, mas nós conhecemos e podemos ajudar outras pessoas a conhecerem, porque o diabo, gente, o diabo age justamente na ignorância. Ele pega a nossa ignorância, ele pega a escuridão da nossa consciência e nos manipula, brinca com a gente, faz a gente de gato e sapato. E se a gente fica fechando a voz da consciência, Deus que nos chama lá dentro da nossa consciência e diz: está errado, você não devia estar fazendo isso, volta para Deus, vai se confessar, aprenda a viver a castidade, aprenda a amar as pessoas, aprenda a cuidar daquilo que é dos outros e não roubar os outros. A voz da consciência está o tempo todo
nos chamando a fazer a vontade de Deus. E o que é a voz da consciência? É o nosso anjo da guarda lembrando: meu filho, meu irmão, Deus está te chamando a fazer a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Ah, mas vai doer, eu não quero abandonar o mundo, eu não quero viver a lei de Deus. Tudo bem, mas se você não passar pelo purgatório desta vida, você sofrerá no inferno. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós vamos ter medo, além disso, além de ter medo da escuridão, nós vamos ter medo de sofrer uma surra dos nossos pais, como eu tive lá quando eu tinha 6, 7 anos. Não, a gente tem que ter medo de sofrer a surra de Satanás no inferno, que vai durar para sempre. Ele com o chicote na mão te maltratando o tempo todo, você se maltratando o tempo todo, todo mundo se maltratando e se odiando o tempo todo. Que lugar maravilhoso de se estar, né? Não vale a pena. Não vale a pena. E nós vamos ter medo de não passar no vestibular, de não fazer a vida ser bem sucedida, como nós achamos que tem que ser bem sucedida. Não, nós temos que ter medo de não entrar no céu, gente. Nós temos que ter medo de não passar na prova que nos leva para o céu, porque tem uma prova. Mas Padre, olha o Sagrado Coração de Jesus, Ele é misericordioso. Jesus não é misericordioso? É sim, mas Ele não é bobo. E nós às vezes fazemos Jesus de bobo. Bobos somos nós. Jesus é misericordioso porque Ele sempre nos acolherá quando nós quisermos voltar para casa e fazer a vontade de Deus. E sempre nos dará nas nossas mãos os instrumentos para que a gente faça a vontade de Deus. Mas o sofrimento Ele não tira, porque Ele sabe que o sofrimento é importante. E nós não precisamos temer o sofrimento, nós temos que temer mesmo é o inferno. É esse medo que deve nos motivar, é esse medo que deve nos conduzir. Por fim, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês o testemunho de 3 santos que diante da morte fizeram isso que Jesus pediu para nós no Evangelho de hoje: não tenhais medo. O primeiro testemunho é de Santo Inácio de Antioquia, lá no primeiro século do cristianismo. Ele estava preso, ele ia ser jogado no Coliseu da época, o ginásio, a Arena Pantanal da época, certo? Ele ia ser jogado lá na Arena Pantanal da época, lotada, 50 mil pessoas para assistir o quê? O cara lutar com leões. E lutar com leões com que instrumento? Nenhum, somente as próprias mãos. Ou seja, ele ia ser devorado, com toda certeza, certo? O martírio dele, simplesmente porque ele era cristão. Ele ficou com medo? Ficou com medo de morrer? Vejam as palavras dele: eu tenho escrito a todas as igrejas, ele disse, e a todas elas, igrejas no sentido de comunidades, e a todas elas eu faço saber que com alegria eu morro por Deus, contanto que vós não me impeçais. O que ele estava dizendo? O povo preocupado queria libertar ele das garras dos leões, e ele disse: nananina não, eu preciso passar por essa prova, e é por esta prova que eu encontrarei a Deus. O que é que nós faremos no lugar desse? No lugar dele? O que é que nós faríamos no lugar dele? Nós desesperadamente, com muita probabilidade, desesperadamente procuraríamos ser libertos desse sofrimento cruel. E Santo Inácio está pedindo: não me impeçais de ser devorado pelos leões. Eu vos suplico, ele diz, deixai-me ser alimento das feras. Olha que coisa! Deixai-me ser alimento das feras, porque através delas pode-se alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, que eu seja triturado pelos dentes das feras, para tornar-me puro pão de Cristo. Essa pessoa não teme a morte, ela teme ficar sem Jesus depois da morte, e vai enfrentar a morte. Faz parte, a morte faz parte. Uma segunda pessoa que também não temeu a morte, mas temeu ficar sem Jesus, foi Santa Blandina, uma santa escrava, uma mulher escrava, lá da França, no século III, se eu não estou enganado, depois de Cristo. Essa escrava foi presa
pelos habitantes da sua cidade, Lyon, e foi levada também para a arena da época, a arena Pantanal da época, para sofrer duras penas, porque o povo não aguentava o cristianismo. Essa religião de gente louca, eles diziam. Hoje estão começando a dizer de novo, né? A gente tem que aguentar duro. E ela padeceu tanto que parecia que ela era só uma chaga inteira, de tanta ferida que ela tinha no corpo, de tanta humilhação, de tanto sofrimento, de tanto sangue derramado. Ela teve medo? Não. Ela dizia apenas: sou cristã, nada de mal praticamos. E isso consolava o coração dela. Isso ajudava ela a ter medo, não daqueles que poderiam matar o corpo, mas daqueles que poderiam matar a alma, se ela traísse Jesus naquele momento. E o terceiro exemplo é de uma mulher que não morreu mártir, não teve que enfrentar a morte desse jeito, mas estaria disposta a enfrentar. Santa Teresa d'Ávila. Num dado momento, quando ela fundou o primeiro Carmelo reformado, lá na Espanha, ela disse para as irmãs, a respeito da pobreza, que seria muito necessário que as irmãs aprendessem a viver da pobreza e não tivessem medo de morrer de fome. Olha só que coisa. Ela diz assim: jamais procureis, minhas irmãs, por artifícios humanos, por trabalhos humanos, sustentar-vos, porque morrereis de fome, e com razão. Ou seja, não tentem resolver o problema da fome e da pobreza pelas próprias mãos. O que é que vocês têm que fazer? Ela diz: fitai o vosso esposo, ele vos há de sustentar. Olhai para Jesus, ouvi as palavras de Jesus, rezai, levai a sério aquilo que Ele está dizendo para nós no Evangelho, e Ele irá nos sustentar. É Ele que vai nos dar força para enfrentar o medo, é Ele que vai nos dar força para enfrentar a morte. E depois, Teresa conclui dizendo: se, mesmo que vocês fizerem isso, mesmo que vocês façam isso, melhor dizendo, olhem para o rosto de Jesus, confiem na sua palavra, ainda assim vocês não tiverem o que comer e morrerem de fome, mesmo se vocês morrerem de fome, ela diz assim: bem-aventuradas as monjas de São José, felizes as monjas de São José, porque morreram de fome por amor a Jesus. Gente, isso aqui não é normal não. Isso aqui não é coisa de gente, vocês entenderam, né? Isso aqui não é possível, humanamente falando. Isso aqui é coisa de Deus em nós. Talvez nós não consigamos esse tipo de heroicidade diante da morte, da carestia, do sofrimento, mas podemos chegar lá. O que é que nós podemos fazer nesse momento? Embora talvez seja para nós difícil chegar lá, nesse patamar dos mártires, desses grandes homens, desses grandes santos, o que nós podemos fazer é, diante de Jesus, hoje, nesta Santa Missa, apresentar os nossos medos, pensar a respeito deles e pensar como é infantil, muitas vezes, a gente ter medo daquilo que tem medo, quando deveríamos estar tendo medo de fato de perder o céu e de ir para o inferno. E há um jeito de corrigir isso, é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Não deixemos passar esses momentos de graça que o Senhor está nos dando. Ouçamos a palavra e coloquemos ela em prática. Somos fracos? Sim, mas vamos tentar. Vamos lutar. E nem que a gente morra tentando, Deus verá o nosso esforço, a nossa boa vontade, e verá todo o nosso trabalho de fazer valer a sua lei em nossas vidas. Deus é bom. Se nós tivermos mais medo de ficar sem Ele do que de ficar sem qualquer outra coisa, Ele virá em nosso socorro com toda certeza, porque Ele diz, no final do Evangelho de hoje: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Sejamos fiéis a Cristo, Ele será fiel a nós diante do Pai e dirá: é um pobrezinho, mas lutou, deixa ele entrar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.